Bom dia, galerinha. Bom dia. Bom dia. Matériazinha aí já do ano passado, mais uma chance para tu aprender isso aí. Hoje eu não vou tomar tanto cuidado como eu tomei no ano passado de mostrar a ideia, vou mostrar a ideia bem rápido, bem genericamente, já vamos cair no exercício. Nós temos duas aulas de equilíbrio de corpo extenso para trabalhar, é basicamente aula de exercício, né? Não tem nada de novo aí para ti. Nós já sabemos, através da segunda lei de Newton, força resultante igual a massa de aceleração, que para um corpo estar em equilíbrio, lembrando que equilíbrio na física significa MRU ou repouso. É isso que é estar em equilíbrio na física. Estar em MRU em relação ao referencial ou estar em repouso em relação ao referencial. Isto é que é equilíbrio e isso, de acordo com a segunda lei de Newton, só acontece quando força resultante igual a zero, que era a condição necessária para equilíbrio de ponto material. Ou seja, quando eu não precisava me preocupar com o tamanho do corpo, quando era um corpo bem pequenininho, bastava eu escrever força resultante igual a zero e através dessa ideia eu conseguia resolver o problema. Porém, agora que esse corpo tem tamanho, como ele tem tamanho, não adianta só essa ideia. Para ele estar em equilíbrio ou repouso, eu também tenho outra condição, momento resultante igual a zero. Lembrando que o momento de uma força é o valor da força multiplicada pelo braço de alavanca. Lembrando que o braço de alavanca é a distância medida perpendicularmente do ponto de aplicar da linha que passa pela força ao ponto de giro. Esse braço de alavanca a gente discutiu nos exercícios e é quando voltamos a falar em momento, voltamos a falar de braço de alavanca. Em alguns formulários de vestibular aparece aqui já vezes seno de alfa, já decompondo a força, né? O problema é que onde é que é esse alfa? Se o alfa não for o ângulo adequado, dá problema. Por exemplo, imagine uma barra com 3 forças atuando nela. Não adianta eu falar isso sobre ela e querer que ela esteja em repouso. O exemplo clássico que mostra que só força resultante igual a zero não é o suficiente é eu imaginar um corpo espesso e aplicar a mesma força para cima e a mesma força para baixo. Embora a força resultante seja zero, o corpo sai girando, o que prova que ele não está em equilíbrio. Portanto, eu teria que pegar um ponto de giro, e é eu que vou decidir que ponto de giro é esse. Outra coisa curiosa, não precisa girar no ponto de giro. Ponto de giro é um local que tu considera que o corpo poderia girar através daquele local e usa aquele local como referência para calcular o momento resultante. Afinal, se eu tiver, por exemplo, uma viga apoiada em duas regiões, eu sei que aquela viga não gira. Mas eu calculando o momento em relação ao ponto A. Ou seja, eu estou fingindo, se ela fosse girar no ponto A. Por isso que é interessante, alguns problemas às vezes, o grande segredo do problema é tu escolher o ponto de giro adequado. Já aviso, o melhor ponto de giro é aquele onde atuam forças desconhecidas. Porque aí o momento dessas forças desaparece. Na hora que tu vai calcular, né, já que é força vezes distância, não há distância. Então esse é um segredo. Bom, então eu sempre, por praticidade, quando o problema não exige uma escolha inteligente de ponto de giro, eu sempre escolho ele na extremidade esquerda do objeto. Então está ali o ponto G. Ou seja, para eu dizer que esse corpo está em equilíbrio, agora não é mais só essa condição. São essas duas condições que têm que ser respeitadas. A força resultante tem que ser igual a zero. Ou seja, o vetor F1 mais o vetor F2, força F2, mais o vetor F3, e se houvessem mais, tem que dar igual a zero. Lembrem-se que quando tem vetores oblíquos como esse, a gente decompõe, a gente faz força resultante em x igual a zero, força resultante em y igual a zero, porque fica muito mais prático. Mas eu posso representar essa equação através dessa equação vetorial. Para ficar mais bonito, vou até colocar ali, mostrar que é o vetor nulo que tem que dar. Essa condição nós já usávamos, força resultante igual a zero. E agora, a partir de agora, nós temos que lembrar que tem essa segunda condição, momento resultante igual a zero. Quando calculamos o momento, temos que decidir em relação a que ponto é esse momento, que é o ponto de giro, e temos que dizer para onde é mais, para onde é menos. Que nem força, né? Na hora que a gente está lá no eixo X, a gente diz que para cima, eixo Y, a gente diz que para cima é mais, para baixo é menos. No eixo X, para a direita é mais, para a esquerda é menos, por convenção, né? E aqui eu sempre vou dizer que quando gira nesse sentido é positivo, quando gira no sentido oposto é negativo, mas isso é pessoal, isso é que é legal.
Tu pode decidir e isso não muda a resposta final, por incrível que pareça. Bom, peraí, já que eu tenho 3 forças, eu teria que então pegar essa distância 1, calcular essa distância 2. Olha que interessante, ou eu ia decompor a força 3 em F3Y e F3X, certo? Essa F3X ela só geraria momento se eu considerar a espessura da barra. Se eu considerar ela infinitamente fina, a F3X só puxa e não gira. Agora, se a barra realmente é gordinha, como eu desenhei, ó, ela está aplicada ali naquele ponto, ó, vai ter um mini braço de alavanca aqui, que é metade da espessura dessa barra aqui, né? Então a F3X faria momento F3X vezes esse tamanho aqui, ó. Se eu chamar isso aqui tudo de D, né? Seria D sobre 2. Professor, Pois não. o F1, a distância do F1 é de ponta alavanca ou de nossa barra? Pois então, não é essa distância aqui não, ó. É a distância medida perpendicularmente. Tanto que tu vê, a F3 está aplicada lá na ponta e eu estou só medindo essa distânciazinha aqui, ó. Por isso que o braço de alavanca é a distância entre a reta suporte da força e o ponto de giro. É isso que é o braço de alavanca. A distância entre a reta suporte da força e o ponto de giro. E como distância entre ponto e reta a gente mede perpendicularmente, então a gente já supõe que o cara tem essa noção mínima, né, de matemática. Então é isso que a gente tem que medir. Tu vê, ó, eu poderia fazer diferente. Eu poderia não decompor, fazer a reta suporte de F3, tá vendo? E descobrir essa distância aqui, que é o braço de alavanca D3. Legal, né? Dá no mesmo? Olha que interessante. Fazer F3 vezes essa distância dá o mesmo momento que decompor F3 em Fx e Fy e fazer os momentos separados uma da outra. Isso é legal, né? É óbvio que eu não acreditei nisso, né, quando me falaram. Só que eu tive a paciência de um dia, uma tarde, eu tive a paciência de ir lá pegar o exercício e fazer dos 2 jeitos. E aí eu, puta merda, um deu um jeito filho da mãe de difícil e deu o mesmo resultado que o outro jeito idiota. Interessante isso, né? Então é uma coisa que tu só vai realmente aprender se um dia tu gastar fora da sala de aula. Como o amigo lembrou, né? Enquanto estávamos nós na homenagem física, os concorrentes de repente já estavam estudando. Mas fica tranquilo, lembra? Professor 20%, aluno 80%. O cara que tem os melhores professores do mundo, ele vai chegar no máximo a 0,2 de aproveitamento. O cara que nunca teve professor e que estudou sozinho vai chegar a 0,8 e vai detonar, destruir o cara que estudou com os melhores professores do mundo. Aula não é nada, eu sempre te falei isso. Aula não é nada, não adianta tu vir para aula se não faz exercício. É melhor tu não vir para aula e fazer exercício. Alguém duvidava disso? Pelo amor de Deus, né, cara? Tu achou? Fala certo, tu teve alguma aula, alguma vez na tua vida que tu aprendeu de verdade? Não foi algo depois da aula que tu foi assim, ó, fazer a conta? Fazer o exercício, ler, analisar sozinho, ler a apostila de novo ou chamar o professor e interagir diretamente com ele? Porque é quando tu é protagonista que tu aprende. As pesquisas deixam isso muito claro. Agora tu é passivo. Tu não tá aqui porque tu quer. Por isso que eu falo, quando o cara assiste meu vídeo, ele aprende muito mais do que quando ele assiste minha aula ao vivo. Porque quando ele assiste meu vídeo, ele falou, eu quero assistir a aula, estou precisando, deixa eu aprender. E quando tu tá aqui, tu tá passivo, tu não veio aqui, aula de física, eu vou lá assistir porque eu tô afim. Certo? E é isso que te faz aprender, estar afim, falar, eu quero, eu preciso, vamos lá. Nunca se esqueça disso, o professor nunca vai resolver a tua vida, a aula nunca vai ser merda nenhuma se logo depois tu não faz exercício. Como vocês não têm feito exercício ao longo do ano de verdade, logo após cada aula, aquelas tarefas todas, é por isso que o rendimento vai ser menor. Não é? E o que o concorrente faz? A única coisa que ele pode fazer, que pode te superar, é exercício. A aula dele não vai fazer a menor diferença. Então, ó, esquece, cara. Não vai botar a culpa nos outros. Pode olhar pro espelho e falar, eu vadiei. Eu escolhi isso pra mim. E nunca botar no dos outros, porque é um absurdo, cara. Tem pais de família aqui trabalhando seriamente com vocês. Se vocês não fazem nada após as aulas, o que nós vamos fazer, cara? Então pode brigar com teu pai. Porra, pai, por que tu não cobrou a tarefa de mim todo dia, bicho? Tu achou que eu era maduro e eu era um... Porra, eu era imaturo ainda, imaturo. Eu era uma criança pequena, pai. Isso tu pode falar com teu pai. Isso pode... Que vai ser uma puta de uma sacanagem também, né? Porque ele sentindo que tu tava maduro, deixou tu tomar as tuas decisões e tu valiou. Então não se esqueçam, cuidado na hora de falar, hein? Não é... É tu, bicho. Não somos nós, não. Tá beleza? Opa! Agora vamos!
Não se esquece, a única saída para a vida além do QI, que é o quem indique, a única saída é o estudo. Ou estudo ou quem indique, senão não tem jeito. Ah, mas é verdade, cara, é triste às vezes quando pega alguém com QI, né? Quem indique lá e o cara não sabe merda nenhuma e puf, se dá bem na vida, não faz merda nenhuma, tem um trabalho idiota, que não precisa ter conhecimento para nada e se dá bem. Uma nas tretas da organização governamental, né? Cuidado! A única saída para uma vida honesta e boa é o estudo, seja lá do que for, pode ser sapataria, pode ser estudo religioso, pode ser o que for. Se tu estudar com seriedade, tu vais ser o cara que vais alimentar tua família com dignidade e vais dar o rumo certo pro teu filho. Rumo certo com... Só o estudo salva. O resto é bobagem. O cara do QI deprime, tá? O cara do QI, uma hora ele deprime. O cara que ganhou na vida só por quem indique, uma hora ele vê que a vida dele não faz sentido. Aí só vão ser felizes na velhice aqueles caras que realmente usaram a cabeça ao longo da vida. Toma cuidado. Já viu velhinho feliz? É muito raro, cara. Então, ele tudo deprimido. Retira lá para os nossos avós, às vezes, como eles passaram nossos avós ao final da vida, né? Parou de estudar, meu querido, parou de pensar, deprime, cara. Só com estudo. Por isso que eu já te falei, meu projeto de vida, fazer filosofia quando eu ia aposentar na UFSC. Poder estudar o pensamento humano, de repente eu cheguei a algum lugar, né? Depois que eu, se Deus quiser, daqui a 10 anos, for doutor em física. 10 anos eu tenho para ser doutor em física. Show de bola! Momento resultante. Como assim momento resultante? Ué, é o M1 mais o M2 mais o M3 igual a 0. Só isso. Força resultante, momento resultante. O que é o M1? F1D1. O que é o M2? F2D2. Blá, blá, blá. E o que é o D1? É o braço e a alavanca da força 1. E assim por diante. Com esse exemplo da força 3, te mostrei que para calcular o momento resultante de uma força, tem duas opções. Ou tu não decompõe a força e acha o braço e a alavanca dela, o que às vezes dá trabalho. Ou tu decompõe a força para que os braços e a alavanca fiquem mais fáceis de serem encontrados. Se decompor vetor é tão fácil, né? Ou é com seno, ou é com cosseno. Ou é sem ângulo, ou é com ângulo. E é isso que é a teoria. Não adianta ficar. O mais importante que eu te falei, que te lembrei de novo, é que tu é dono do teu nariz e se te der mal na vida, tu não vai poder falar mal de ninguém. Vai ter que falar, eu errei. Porque tu teve o que há de melhor. Só não aproveitou de repente por falta de maturidade. Toma cuidado. Pode assumir essa para ti, meu querido.